Olá, meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que Me Contam com Sandra Santos, que sou eu. E aí, minha gente, me conta aí, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve que você ajuda muito, ajuda esse canal a crescer, ajuda a pessoas conhecerem mais esse canal, o qual nós estamos ajudando as pessoas hoje a ler livros. Quem aí não tem tempo de ler livro, que a vida é muito corrida, tá aqui, ó. Deus nos inspirou de ler. Casamento 5 Estrelas, é um livro maravilhoso, que te ajuda muito, para você solteiro, para você solteira e para nós casados. Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa leitura, comenta, quero saber o que vocês estão absorvendo desse livro, o que vocês estão achando dessas leituras, tá bom? Me conta aí que eu quero saber. Eu também te perguntei ontem, você se considera uma pessoa romântica? Ou você precisa melhorar muita coisa? Então vamos lá. O romantismo ele tem várias formas de se ver, né? Porque eu penso de uma forma, eu vejo uma pessoa romântica, por exemplo, o meu esposo, eu o vejo de uma forma que eu amo o romantismo dele, eu amo a forma que ele demonstra para mim o romantismo dele. Só que tem pessoas, tem mulheres e tem homens que não gostam do que tem dentro de casa. Eles têm uma forte expectativa que muitas vezes é errada, porque não é a forma que o cônjuge gosta de demonstrar o seu amor e o seu carinho. E esse livro aqui vai nos ajudar a abrir um pouco mais a nossa mente. Vamos lá? Romantismo. Em maio de 1991, a equipe de jovens da nossa igreja anunciou que teríamos um jantar de namorados e amigos no dia 12 do próximo mês. A partir dali, a principal conversa na roda das meninas foi: com quem você vai para o jantar? Quem vai te convidar? Desde então ficávamos na expectativa em todo final de culto para ver qual rapaz se aproximaria para fazer o tão esperado convite. Eu e Ricardo éramos apenas amigos e conversávamos bastante, mas não havia nenhum sentimento declarado entre nós. Claro que, lá no fundo, eu esperava que ele me convidasse, mas não tinha certeza de que isso aconteceria. Até que um dia, quando terminou uma reunião na igreja, ele me chamou no canto e perguntou: Maírla, você quer ir ao jantar comigo? Confesso que fiquei feliz e apreensiva ao mesmo tempo, pois eu tinha apenas 15 anos e nunca estivera em um relacionamento antes. Aquele era um grande passo na minha vida sentimental. Meio sem graça e cheia de borboletas no estômago, eu disse: sim, eu vou. Ele abriu um sorriso, despedimos-nos e voltamos ao nosso círculo de amigos para contar a novidade. Até que chegou o tão esperado dia e ele foi me buscar em casa com o carro da sua mãe. Já na chegada, deu-me um botão de rosa e abriu a porta do carro para eu entrar. Quando chegamos no evento, cada mesa tinha o nome dos casais inscritos. E ao sentarmos na nossa mesa, ele olhou para meus olhos e perguntou: será que Deus tem um propósito com esses nomes juntos? Eu, meio sem jeito, só sabia rir. Durante o jantar, conversamos bastante. Ele ouviu com atenção e me fez rir o tempo todo, o que ajudou a descontrair naquela ocasião, mas não parou por aí. Após a sobremesa, ele colocou um presente em cima da mesa e, com palavras de elogio, entregou o embrulho que continha um perfume maravilhoso. O jantar terminou, ele me deixou em casa todo gentil e naquele dia, depois de tantas atitudes gentis, posso afirmar que ele começou a conquistar o meu coração. O que você pôde perceber nessa história é que o romantismo estava no ar durante todo o tempo, e é sobre essa poderosa estrela que vamos falar neste capítulo. Homem, conquiste a sua esposa todos os dias. É um fato. As mulheres amam romantismo. Uma pesquisa foi realizada pela Unilever, com mulheres de 8 países: Alemanha,
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Emirados Árabes, Tailândia, Turquia e Reino Unido. A instituição ouviu mulheres com idade entre 18 e 40 anos e provou que as brasileiras preferem os caras românticos ainda mais. As características masculinas foram divididas em duas categorias. Categoria ouro, atraente, autoconfiante, educado, elegante, fashion, habilidoso, inteligente, maduro, viril. E a categoria chocolate, charmoso, companheiro, compreensivo, doce, espontâneo, engraçado, romântico, inteligente e sensível. No Brasil, 90% das entrevistadas apontaram que o homem perfeito deve mesclar um pouco de cada perfil. Porém, quando precisam escolher, 75% das mulheres preferem a opção chocolate, a mais romântica. E você aí, você é ouro ou você é chocolate? Ou é um pouco de cada um? Nós mulheres crescemos em um universo cheio de expectativas a respeito do príncipe encantado, educado e galanteador. Tanto é fácil ver uma garotinha de 6 anos dizer que o sonho da sua vida é se casar. Para se ter ideia, atualmente a indústria do casamento movimenta 15 bilhões por ano no Brasil. E claro, são as mulheres que movimentam esse mercado com as suas aspirações e sonhos para um dia da união. Elas querem se casar com paixão, e isso tem tudo a ver com romantismo. Tenho certeza, nenhum marido que está lendo este livro disse para sua esposa enquanto namoravam: "Este aqui sou eu. Se quiser, é isso. Não tem mais nada." Duvido. No começo, teve muito bombom, flores, presentes, surpresas, declarações de amor, jantares e lanches envolvidos. Afinal, tais atitudes românticas fazem parte do processo de conquista. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que, quando se casam, muitos homens acham que o romantismo precisa parar? Pelo contrário, para ter um casamento 5 estrelas, essas demonstrações de amor deverão ser constantes e permanentes. Ainda mais porque, para a mulher, isso tem um grande peso no relacionamento. Mulher, seja feminina, deixe-se ser cortejada. Uma das coisas que nós mulheres apreciamos é o cavalheirismo. Algumas mais, outras menos, mas todas amamos ser cortejadas. Porém, algumas esposas, sem perceber, inibem essas atitudes românticas dos seus maridos, com risadinhas de chacota, menosprezo ou palavras de gozação. Quantas vezes vi maridos terem a iniciativa de darem uma rosa para as suas esposas, puxarem a cadeira para elas sentarem ou fazerem uma declaração de amor pública e ouvirem: "Para que isso? Que bobeira! Eu nem faço questão dessas coisas. Em vez de ter comprado isso para mim, você deveria ter feito isso ou aquilo." E eu já ouvi mulher falar: "Em vez de comprar rosas, me dá o dinheiro que eu sei com que gastar comigo." Olha como elas matam o romantismo dos seus maridos, dos seus companheiros ou pretendentes. Agora eu pergunto: você acha que um marido que sempre recebe reações como essas de sua esposa vai tentar ser romântico de novo? Dificilmente. É como diz aquele velho ditado: a ingratidão tira a afeição. E é aí que o cavalheirismo de muitos homens vai pelo ralo. Certa vez, conversando com uma senhora cristã, ela me disse que a crise no seu casamento era porque o seu marido era muito introspectivo dentro de casa. Eles também não tinham um diálogo respeitoso e, por causa disso, estavam a ponto de se divorciar. Quando ela foi orar a respeito do assunto, pediu: "Deus, muda este homem. Sei que, de acordo com a Bíblia, não é certo me separar só porque não estamos nos dando bem, mas não aguento mais essa indiferença e grosseria.
Faz dele um príncipe, Senhor. No mesmo momento ela disse que ouviu o Senhor falar: Minha filha, se você quer um príncipe, seja uma princesa. Ao ouvir isso, ficou atordoada. Como assim, eu ser uma princesa? Pensou. Se você quer um príncipe, seja uma princesa. Se você quer romantismo na tua vida, seja romântico. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser entendido, entenda a pessoa. Seja um companheiro, seja uma companheira. Tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para os outros. Para se ter um príncipe, é preciso ser uma princesa. Então foi para a internet e começou a pesquisar como era o comportamento de uma princesa na vida real. Viu que elas tinham que seguir um protocolo com comportamento gentil, sorridente, estarem sempre bem-humoradas, arrumadas e demonstrarem amabilidade. E me disse: Pedi a Deus para me ajudar e comecei a agir assim dentro de casa, pastora. No início foi difícil, mas me esforcei para deixar a cara emburrada de lado e parar de reclamar tanto. Passei a sorrir com frequência e a ser mais gentil. As semanas se passaram e não é que ela começou a mudar? Não é que ele começou a mudar? Gradativamente voltamos ao diálogo afetuoso e depois ele me confessou que por pouco não foi embora. Disse que a minha mudança trouxe a ele esperança de sermos felizes de novo. Hoje continuamos trabalhando nessa restauração e está dando certo. Mude você também, que a mudança que a pessoa vai ver em você vai trazer mudança para ele também. Fiquei tão feliz em ouvir esse testemunho e por ver mais um casamento restaurado, tudo porque houve clamor a Deus e mudança de atitude. Nesse caso, a estratégia restauradora foi ser mais feminina e agir como tal, simplesmente voltar a ser a jovenzinha risonha, gentil e bem cuidada, porque o meu marido havia se apaixonado no tempo do namoro. Esposas, não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e tranquilo, tão precioso para Deus. Esse pedaço aqui você encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Gestos românticos infalíveis. Ouça com atenção. É tão ruim quando estamos contando algo para alguém e a pessoa fica olhando a TV ou acessando o celular sem se interessar genuinamente. Mesmo que ela diga que nos ouve, parece que não. Até dá vontade de parar de falar, não é mesmo? Todos nós gostamos de ser ouvidos com atenção. Por outro lado, quando falamos com alguém e nos sentimos realmente ouvidos, é tão especial. Já presenciei pessoas dizerem: Eu nunca mais me esqueci dele ou dela, pois me ouviu na hora que eu mais precisava. Ele ou ela parou tudo para me ouvir. Como isso me fez bem. Mesmo inconscientemente, temos em alta consideração as pessoas que nos ouvem com atenção. Porém, muitos de nós não fomos ensinados a fazer isso. A boa notícia: saber ouvir é uma arte que pode ser aprendida, se nos condicionarmos a praticá-la constantemente por causa dos hormônios femininos, como o estrogênio que atua no cérebro. Na área da comunicação, a mulher tem uma necessidade especial de compartilhar a sua vida, falando e precisando ser ouvida. Portanto, será muito importante que o marido se esforce para ouvi-la com atenção, sabendo que os frutos dessa boa atitude retornarão de uma maneira ou de outra. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Meus amados irmãos,
Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Fale de coisas pessoais. Buscar ser amigo do cônjuge deve ser um dos pontos altos do nosso casamento, e não há como alcançarmos esse objetivo se não houver entre nós diálogo e conversas profundas. Quando verbalizamos as nossas experiências um com o outro, criamos vínculos emocionais que nos ligam mutuamente. Por isso, é tão importante separarmos um momento do dia para termos um tempo de qualidade juntos. Podemos conversar sobre o que se fez ou vai fazer naquele dia ou semana, compartilhar algum sentimento recorrente naqueles dias, pode ser fé, medo, segurança, ira, etc. Contar o sonho que teve à noite, uma experiência que passou com Deus, fazer projetos a curto, médio e longo prazo, falar sobre filhos, etc. O importante é conversar, porém, quanto mais pessoal, melhor. Dê presentes. Dar presente é uma demonstração de carinho em todo mundo. Contudo, existem pessoas em especial que se sentem muito amadas quando ganham presentes. É como ouvir em alta voz: receba este presente porque você é especial para mim. A primeira comemoração do meu aniversário junto ao Ricardo foi inesquecível. Ainda pela manhã, ele bateu na janela do meu quarto e quando abri, lá estava em cima do carro do meu pai um urso de pelúcia gigante. Fiquei maravilhada. Abri a porta de casa para recebê-lo e ele me recepcionou com um buquê de rosas em uma caixa de bombons. Sua demonstração de amor por mim nesse dia, com os presentes e tudo mais, fez o meu aniversário ser inesquecível, tanto que estou contando aqui. Com certeza, tais atitudes foram muito importantes no início do nosso relacionamento e me fizeram me apaixonar por ele mais ainda. Depois de uns 5 anos de casados, em um aniversário de casamento, perguntei para ele: cadê aqueles presentes lindos que você me dava no namoro? Ele respondeu brincando: naquela época, eu não tinha que pagar água, luz, telefone. Rimos juntos. Mas ele logo se tocou que aquelas demonstrações de amor com mimos e tal traziam de alguma forma o romantismo para o nosso casamento. Então, mesmo com a nossa renda bastante limitada, ele deu um jeito de me presentear, ora com flores do jardim do vizinho, ora com poesias românticas, ora com bilhetes espalhados pelo nosso quarto, e fiquei feliz da mesma forma. Logo, rosas, bombons, perfumes, joias, etc., são presentes de valor para a grande maioria das mulheres. E para os maridos? Quais poderiam ser os presentes favoritos? Bem, entre eletrônicos, uma comida especial ou ter um bônus financeiro. Acredito que o presente preferido para a maioria dos homens seria ter a sua esposa lhe esperando em casa com uma lingerie especial ou nua mesmo, para uma noite com muita paixão. Você, mulher, tem feito isso para o teu marido? Mas você não precisa ter uma bola de cristal para surpreender o seu cônjuge. Basta perguntar o que ele ou ela gostaria de ganhar de aniversário, ou observar se ele ou ela verbaliza acerca de algo que deseja adquirir. Se você corresponder às expectativas dele ou dela, terá cumprido o seu objetivo. Ofereça ajuda nas tarefas. O romantismo passa com certeza pelo caminho da cumplicidade, que é definida como a qualidade de quem auxilia alguém na realização de algo. Eu e meu marido somos muito, muito diferentes, e foi tão enriquecedor para nossa família e ministério quando aprendemos a usar nossas diferenças para o nosso benefício. Por exemplo, ele é o idealizador dos eventos e eu sou a gestora. Enquanto ele tem a facilidade de criar, eu tenho a de desenvolver. Ele deixa as nossas reuniões mais leves e eu mais eficazes. Enquanto ele descontrai as pautas com suas brincadeiras,
Eu delego e cobro as responsabilidades. Ele faz um mexido maravilhoso. Eu lavo a louça. Ele prega os principais conteúdos que temos de família. Eu escrevo os livros. Ele é muito bom em organizar o dinheiro e eu sou muito boa em gastá-lo. Brincadeira. Afinal, ajudamo-nos completamente e completamo-nos. O melhor, usufruímos das nossas conquistas juntos. Viram a diferença? Nós não somos iguais. Nós temos que completar um ao outro. Com todas essas tarefas aqui, cada um fez algo diferente. E o que aconteceu? As atividades, elas são completas. Quantas vezes, aconselhando casais, vi maridos reclamando das características pessoais das suas esposas, mas podíamos ver claramente que elas eram tudo o que lhes faltava. Quantas vezes vi mulheres citando a lista de defeitos dos seus maridos, mas se eles fossem diferentes, elas não estariam casadas, pois dificilmente outro homem suportaria as suas exigências. Seria tão mais fácil para alguns casais se eles abandonassem as competições e acusações e se ajudassem mutuamente. Por exemplo, enquanto o marido desse banho nos filhos, a mulher prepara o jantar. Assim, os dois poderiam ir para a cama mais cedo e, quem sabe, nesse dia ter uma noite de amor especial. Quando tiramos a lupa dos defeitos do nosso cônjuge e valorizamos as suas virtudes em vez das suas limitações, podemos formar uma dupla e tanto. Um casal cúmplice vive conquistas incríveis na família. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 9 ao 12, diz assim: Duas pessoas juntas podem lucrar muito, mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. E quando a noite está fria, duas pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Evidencie as virtudes constantemente. Quantos de nós crescemos ouvindo dos nossos pais críticas e mais críticas? Quando a gente errava, não faltava advertências, mas quando a gente acertava, ouvíamos: não é mais que a tua obrigação. O fato de algumas pessoas crescerem recebendo esse tipo de tratamento passa a ser um problema quando elas se casam, porque levam para a vida a dois o excesso de cobranças e críticas, o que pode vir a destruir o relacionamento. Se queremos ter um casamento 5 estrelas e manter o romantismo, precisaremos preservar os elogios e as palavras respeitosas e construtivas, como diz em Provérbios 18, 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Vejamos algumas frases e expressões que podem transmitir vida no dia a dia do casal. Minha princesa, meu chuchuzinho, minha vida, mozão, você está tão linda hoje. Eu admiro quando você faz isso. Muito obrigado. Eu não sei o que eu faria sem a sua ajuda. Como você me faz bem. Eu amo viver ao seu lado. Esse aqui são só sugestões de frases, de palavras que você pode dizer ao seu cônjuge, ao seu companheiro, mas você pode usar a tua criatividade. E eu sempre falo, conversando, a gente consegue chegar a um denominador comum. Eu consigo conhecer o meu companheiro, o meu esposo, como e o que ele quer ouvir. Surpreenda com um programa especial. O pastor Benny Hinn, internacionalmente conhecido pelo seu extraordinário dom de curas e milagres, se tornou um exemplo de restauração conjugal. Em uma de suas declarações disse: fomos casados por 30 anos e não tivemos tempo para nós dois, a maior parte deste período. Em seguida, nos divorciamos durante 3 anos.
Acho que durante esta fase, ambos acordamos para a realidade da vida sem o outro, além das coisas horríveis que você passa quando é divorciado, tais como a raiva, a dor, a amargura, todas essas coisas loucas borbulhando dentro de você. Em meio a tudo isso, nos apegamos um ao outro como se não houvesse nenhum lugar para ir a não ser ficarmos juntos novamente. O casamento deles precisou passar por um profundo processo de restauração, que foi selado ao subirem no altar pela segunda vez em 2013, em que reaverão seus votos conjugais. Hoje eles dão conselhos de como ter um casamento abençoado. Passem tempos juntos. Tu e eu tínhamos perdido a nossa amizade. Isso é engraçado, mas em todos os nossos 30 anos de casados eu somente a levei para ver um filme. É necessário consagrar o relacionamento a Deus e cuidar do cônjuge. Convide Jesus para dar suporte ao seu casamento. Você tem de trazê-lo de volta para estar entre vocês. Orem um com o outro. Isso realmente trouxe paz à nossa vida e não queremos perder essas conquistas jamais. A experiência conjugal do pastor Benny Hinn é um alerta principalmente para nós cristãos, pois, a despeito de ser um homem tão usado por Deus, quase passou pela dor do divórcio. E como ele mesmo assumiu, um dos principais motivos foi a falta de relacionamento com a sua esposa. Muitos se limitam e não conseguem ter esse tempo juntos, colocando a culpa na falta de recursos financeiros. Mas com um pouco de criatividade e investimento, pode-se planejar um momento mais que especial. Conheci um casal que, mesmo com filhos pequenos, davam um jeito de deixá-los bem cuidados, e toda quarta-feira à noite saíam para comer juntos, nem que fosse um cachorro-quente ali na esquina. Preservar momentos a sós é fundamental para a saúde da relação. É fácil achar programas fora de casa, porém, se a grana ainda está curta, que tal algumas sugestões de programas românticos caseiros? Aí vão. Fazer uma noite de massas, fondue, noite tropical com frutas e sanduíche natural. Noite do cinema, assistir a um bom filme com pipoca. E tudo isso acompanhado de muito amor, respeito e diálogo. O importante será vocês estarem juntinhos e preservarem a paixão. Beijos e abraços mil. Muitas vezes atendemos mulheres que reclamam de seus maridos não as beijarem mais na boca. Vigia, minha gente. Ou homens que se queixam de suas mulheres serem frias no trato. Impressionante, não é? Aposto que muitos deles, no namoro, beijavam-se, abraçavam-se o tempo todo. E casou, parou. Parou por quê, minha gente? Para alguns, o toque físico é fundamental no relacionamento. Porém, independentemente disso, precisamos preservar o carinho mútuo um pelo outro. Você já observou em um restaurante casais conversando? É impressionante como podemos perceber com facilidade quais são os casais de namorados e os de casados. Em geral, os namorados estão conversando, se olhando nos olhos, beijam-se com frequência e estão de mãos dadas na maioria do tempo. Já os casados estão mexendo no celular, assistindo à TV ou comendo sem qualquer diálogo. Um casamento 5 estrelas mantém o romance também no trato físico de um para outro. Não vou dizer que eles vão viver grudados, mas é preciso existir um relacionamento amoroso, recheado de beijos e abraços frequentes. Salomão e a Sunamita nos deixaram um exemplo a seguir. Em Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Beije-me mais uma vez, porque o seu amor é mais doce que o vinho. E Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 4. Ele me abraça com a mão direita e com a mão esquerda me afaga a cabeça. Ah, mate minha fome com passas e revigore-me com maçãs, porque eu estou quase morrendo de tanto amor. Ele me levou ao salão de festas e mostrou a todos o quanto me ama. Desafio Casamento 5 estrelas. Do que eu gosto? Do que ele ou ela gosta?
Numere de 1 a 7, em ordem de prioridade, os gestos românticos que você gostaria de receber do seu cônjuge. Depois marque quais você acha que ele ou ela gostaria de receber de você, indicando também a ordem de prioridade. Aqui tem a tabelinha, ó. Aqui está escrito gestos românticos, eu e o meu cônjuge. E daí aqui você escreve, aqui são sugestões, eu vou ler e depois você vê quais são as coisas que vocês gostariam de fazer. Ser ouvido com atenção, que fale de coisas pessoais, ganhar presentes, ter ajuda nas tarefas, que evidencie as minhas virtudes constantemente, ser surpreendido com um programa especial, ganhar mais beijos e abraços. Minha gente, vigia. Deixa eu falar uma coisa sobre romantismo. Eu achava que existia o príncipe que vinha num cavalo branco, até conhecer o meu esposo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu amo, meu Deus, como eu amo, como eu respeito esse homem que Deus colocou na minha vida. Amo, amor, beijo pra você. Olha, o romantismo dele é diferente de muitas coisas que nós temos expectativas, de rosas, de flores, de bombons daqui, bombons dali, de jantares românticos. A forma que ele olha para mim, a forma que ele me trata, a forma que ele trata nossa filha, nosso neto, a forma que ele trata as pessoas ao nosso redor, a forma que ele trata o nosso ministério na igreja, isso me faz amá-lo. E isso o faz romântico, mas um romântico diferente, do jeitinho dele. Se ele compra um presente, ele não se aguenta, ele já quer me entregar. Vamos supor que o meu aniversário é só no domingo, e ele compra o presente hoje, ele me dá o presente hoje, de tão ansioso que ele fica. Às vezes, não vem naquele embrulho lindo, maravilhoso, aquela fita enorme com um buquê de rosas e tudo mais. Às vezes são coisas simples e eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque este homem, este marido, este companheiro que Deus me deu, pensa em mim. Ele tirou um tempo dele, ele foi até uma loja, ele lembrou de mim, dos meus gostos, comprou algo para me fazer uma surpresa. Enquanto tem tantos homens, tem tantas mulheres que não fazem isso, que não dão presente, que sequer lembram de datas especiais. O meu esposo, ele me leva a comer fora, um jantar, um café da manhã, um almoço. Ele sai andar de bicicleta comigo. Isso eu acho tão romântico. Isso eu acho que demonstra o amor dele para mim. Ele me acompanha na dieta. Eu estou numa dieta o qual ele está me acompanhando. Isso é romantismo, isso é amor. Isso é pensar no próximo. Aí eu te pergunto, você mulher, você homem, o que você está fazendo para o teu cônjuge? Você mulher, você homem solteiro, o que você está fazendo para conquistar a pessoa que você está de olho? Você mulher, você homem, o que você está orando, o que você está desejando para o teu marido, para a tua mulher, para o teu pretendente? Orem, jejuem, peçam a Deus sabedoria, peçam a Deus estratégias para que vocês possam melhorar o relacionamento de vocês. É como disse no livro, se você quer ter um príncipe, seja uma princesa. Se você quer uma princesa, seja um príncipe. Se você quer ser amado e respeitado, ame e respeite. Mais uma vez, muito obrigado, minha gente, por ter ouvido mais esse capítulo. Amanhã nós teremos o 5º capítulo, que se chama Dependência de Deus. Eu te pergunto, você é dependente de Deus? O teu matrimônio está dependendo de Deus? Você está colocando Deus no centro de tudo e à frente de tudo? Comenta, compartilha, se inscreve. Fala para mim o que vocês estão achando desse livro. Até amanhã, minha gente. Beijo no coração.